relação volume-pressão, ela corresponde ao espaço intracraniano. E desta feita, é um volume invariável que está relacionado ao aumento de volume de um dos componentes da cavidade intracraniana ou o aparecimento de processo expansivo, que corresponde, por sua vez, ao deslocamento de seus constituintes naturais. Se a pressão intracraniana se mantiver inalterada de outra forma, deve sair da cavidade intracraniana um volume de líquido igual ao acrescentado para que haja, então, esse volume invariável e, por consequência, não se sai de uma pressão intracraniana para uma hipertensão intracraniana IC. Ademais, o volume acrescentado é maior do que o líquido deslocado? Sim, é. Por isso, há um aumento da PIC. E esse aumento da PIC admite-se ocupação desse líquido a mais entre 8% e 10% do espaço intracraniano sem que haja IC, ou seja, sem que haja de fato um aumento considerável e que traga por si alterações patológicas na pressão intracraniana. A partir daí, a partir desse 8 a 10% de acréscimo de um líquido acrescentado, uma diferença de apenas 1% entre o novo volume acrescentado e o líquido deslocado gera aumento de PIC, altera essa PIC. E esse volume acrescido pode vir pela diminuição do espaço subaracnoide periencefálico, pela redução das cavidades ventriculares por diminuição do LCR, pela redução do volume sanguíneo, pela redução do volume do parênquima nervoso, e neste caso está-se diante ou de uma compressão ou de uma atrofia, e pode também haver um acréscimo de volume em crianças, mas neste caso há uma compensação, porque, como eu disse, essas fontanelas das crianças ainda estão abertas e as suturas não estão de todo soldadas. O tempo, neste caso das crianças, é um elemento importante para essa alteração da PIC. Um aumento lento desse volume acrescido pode provocar um deslocamento gradual, que, por sua vez, pode resultar em uma complacência ou uma adaptação. Este teste para perceber essa adaptação é feito com a injeção de 1 ml de solução fisiológica no espaço subaracnoide em 1 segundo. E o resultado de aumento da PIC é evidenciado com um retorno rápido a seus valores basais. Mas se o aumento não for lento, se o aumento for rápido, está-se diante de um desequilíbrio precoce dessa relação volume-pressão intracraniana. E desta feita, há de fato um aumento da PIC. Pois bem, em relação ao espaço intracraniano, falou-se em volume invariável, mas também pode estar-se diante de um conteúdo praticamente incompressível. No que se refere à patologia da hipertensão intracraniana, da IC, há uma independência de causa da IC. E que independência é essa? Simplesmente uma perturbação do funcionamento do sistema nervoso central. Está-se diante de um deslocamento e torção do neuroeixo ou da redução do fluxo sanguíneo encefálico. Pode-se também seguir com hérnias encefálicas ou cones de pressão, e neste caso, está-se diante de migrações e torções de estruturas para outros compartimentos intra- e extracranianos. A causa precípua nestes casos é o aumento da PIC e processos expansivos intracranianos, sem que haja, de fato, uma elevação da pressão intracraniana. Mas é importante destacar que as hérnias encefálicas ou cones de pressão mais importantes são a supracalosa, a transtentorial e as cerebelares. Quanto à supracalosa, é importante destacar algumas informações, como trata-se de uma herniação do giro cíngulo sob a borda livre da foice cerebral, ou seja, aqui é a hérnia sobre a foice, que é essa região aqui. Aqui está a foice e a hérnia
do giro do símbolo sobre essa foice. Qual a etiologia dessa supracalosa? São processos expansivos, frontais e parietais, até pela própria localização. O quadro clínico, nesses casos, corresponde ao deslocamento de artérias pericalosas, além da linha mediana, comprimindo o teto do terceiro ventrículo, tendo como consequência uma discreta faixa de necrose no giro do símbolo. E isto implica em que não há maiores implicações clínicas neste caso. No entanto, há exceção quando se diminui a circulação nas artérias pericalosas, levando a um infarto isquêmico no seu território de irrigação. Outra hérnia importante é a transtentorial, que pode ser anterior ou uncal e central. No caso da uncal, ocorre quando há migração do uncus e porção medial do giro hipocampal, através da incisura da tenda do cerebelo. Pois bem, essa aqui é a hérnia uncal na fenda tentorial ou no foramen de Pacchioni. Aqui está a hérniazinha. A etiologia dessa hérnia pode ser por processos expansivos no lobo temporal, até se vê pela localização, ou da parte lateral da fossa média, acompanhados ou não pelo aumento da pressão intracraniana, ou ainda por qualquer processo expansivo supratentorial. O sinal inicial nesses casos da uncal é uma dilatação da pupila ipsilateral, do mesmo lado da hérnia, que resulta essa dilatação da pupila da compressão do nervo oculomotor contra o ligamento petroclinoideo. A progressão da hérnia uncal ocorre com a compressão da artéria cerebral posterior contra a borda livre do tentório. E, neste caso, pode haver uma hemianopsia. Hemianopsia esta causada por isquemia do lobo occipital. Pode também progredir com uma insinuação da porção medial do lobo temporal no forame de Pacchioni. E, neste caso, haver uma compressão do mesencéfalo, o que pode resultar, por exemplo, na diminuição do lúmen do aqueduto de Sylvius, na retenção de LCR acima do nível normal, e se progredir um pouco mais, pode levar ao coma, a reação de descerebração e mesmo ao óbito. Contudo, se essa progressão for por conta de uma compressão do pedúnculo cerebral, está-se diante de uma hemiparesia ou hemiplegia contralateral à hérnia. Isto ocorre por comprometimento da via piramidal ipsilateral, do mesmo lado da lesão. Se esta hérnia progredir de forma suficiente para empurrar fortemente o mesencéfalo contra a borda livre do tentório do lado contralateral, isto pode resultar em comprometimento da via piramidal também contralateral à herniação. E neste caso pode haver uma hemiparesia ou hemiplegia ipsilateral ao processo expansivo, relatando um falso sinal de localização. Fora uncal ou anterior, temos a hérnia central, e ela corresponde à central ao deslocamento no sentido caudal do diencéfalo e porção superior do mesencéfalo através do buraco de Pacchioni, configurando-se como a hérnia mais frequente. Então, a hérnia central é esta aqui, ó, hérnia transtentorial central, através do forame de Pacchioni. Está aqui a hérniazinha e o forame. Pois bem, a etiologia da hérnia central ocorre por processos difusos supratentoriais, promovendo, assim, grande aumento da pressão intracraniana, mas pode também ter como causa lesões na linha média. Se progredir, a hérnia central pode desenvolver um deslocamento caudal do diencéfalo e do mesencéfalo, tracionando a haste hipofisária contra o clivo. E, neste caso, o resultado é uma compressão do teto mesencefálico, que, por sua vez, pode resultar em necrose hipofisária, diabetes insípido
e paralisia do olho vertical para cima. Na sequência a esse resultado, pode-se também desenvolver alterações importantes no nível de consciência, a dilatação das pupilas e uma atitude em descerebração e até mesmo o óbito. Vamos para uma questãozinha para ver se a gente ficou afiado. Questão 2. São exemplos de hérnias cerebrais com depressão do nível de consciência e estão correlacionadas de forma correta com suas apresentações clínicas associadas. Item A. Hérnias tentoriais está relacionado ao deslocamento das artérias pericalosas além da linha mediana, comprimindo o teto do terceiro ventrículo. Portanto, não é a correta. Item B. Hérnia tonsilar do forame magno não é paraparesia, e sim a compressão do tronco cerebral. E essa compressão do tronco tem importantes centros homeostáticos lá presentes, dentre eles centros que regulam a respiração e os níveis de consciência. Item C. Hérnias transtentoriais centrais são hemorragias mesencéfalos contínuas, ok? Está correto. Então, questão 2 é o item C, mas vamos ver o item D. Hérnias do giro do cíngulo, midríase ipsilateral ao déficit motor, síndrome de Kernohan. Não, não é esta. Ela pode comprometer a artéria cerebral anterior. Portanto, questão 2, item correto, item C. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.